De hoje, tá bom? E na hora do intervalo, nós podemos tirar mais dúvidas que vocês tenham. Combinado? Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Combinado, tudo certinho. Eu só não consegui olhar assim, pela Ô, resenha, senão Edna, você ia dar aula. ó, eu acessei lá o link e coloquei a data. Pelo jeito, tá certo, dá certo. Eu Beleza. só não coloquei a resenha porque não dá tempo agora de fazer isso, mas antes a Tranquilo. gente só colocava a data, já dava vermelhinho lá. Ah, Agora tá, não dá já. mais, Ótimo. tá? Obrigada, viu? Por nada. Eu peço desculpas, é porque foi o mesmo link da aula passada, disciplina passada, e acabou realmente ficando confuso o calendário lá no sistema. Obrigada eu. Por nada. A outra colega estava falando alguma coisa? Hoje, Não? né? Sou eu que eu não consegui acessar, porque senão eu saio da aula, mas daqui a pouco eu vou tentar e eu te falo. Daqui a pouquinho eu olho e te Tá, falo. joia. Combinado. Tá bem? Tranquilo. Obrigada, viu, pela sua atenção. Por nada, disponha. Pessoal, então vamos lá. Ó, então, nosso curso de Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica, essa é a disciplina de estágio. Eu sou a professora Edna de Paiva Repolês Coelho e é um prazer tê-los aqui nesse 8 de outubro de 2025. Essa é a nossa última aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a intervenção neuropsicopedagógica, tá? Como ela funciona, quais são os propósitos, né, os objetivos, tá bom? Então, o objetivo dessa etapa, né, é compreender os fundamentos, etapas e estratégias da intervenção neuropsicopedagógica, com foco nas dificuldades de aprendizagem, né? Então, assim, o neuropsicopedagogo, ele tem um papel importantíssimo no quesito intervenção também. Então, nós não somos procurados, requisitados somente para que possamos ter uma ah, avaliação, um processo de avaliação diagnóstica, um processo, né, em que a gente tem aí um relatório como produto final, mas o nosso trabalho, ele também se destaca pelas intervenções, tá? Mas para fazer uma intervenção na aprendizagem, primeiro a gente tem que entender o que que é aprender. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim. O que que vocês compreendem como aprender? O que que para vocês é aprender? Quando a gente fala o termo aprendizagem, aprender, a gente está se referindo ao quê? Isso significa o quê? Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês agora. Podem abrir o áudio, tá, pessoal? Se quiserem comentar no chat. Conceito de aprendizagem, né? Aprender. O que que acontece quando a gente aprende? O que que significa aprender? Edna, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Então, para mim, aprender seria desenvolver certas habilidades necessárias para a vida da, né, da pessoa, do indivíduo no dia a dia. Talvez seja Uhum. isso. A desenvolver habilidades. Mais alguém? Eita! Hoje é hoje, hein, com a minha tecnologia aqui, gente. Morro de rir. Então, a colega colocou aí, desenvolver habilidades. Mais alguém? Não? Mais ninguém quer comentar? Então, tá bom. Então, aprender envolve, sim, né? Desenvolver habilidades, mudar alguns comportamentos, né?
adquirir conhecimentos, colocar em prática, né? O colega colocou aqui, ó, no chat, né? Mas quando a gente fala sobre neurociências, o ato de aprender requer uma mudança na estrutura mesmo, bioquímica, física do nosso cérebro, tá? E a gente vai ver agora um videozinho sobre isso. Se vocês não conseguirem ouvir o vídeo, eu vou tentar mexer na configuração aqui. Se ainda assim vocês não ouvirem, eu mando o link no chat e vocês escutam por lá, tá bom? Então vamos ver esse vídeo aqui, a neurociência da aprendizagem. Vocês estão ouvindo? Todo mundo está ouvindo o vídeo? Não, não Eu não estou ouvindo consegui, nada, não. não. Não, né? Deixa eu ver aqui, porque tem um lugar que eu mexi da outra vez, que aí o pessoal conseguiu ouvir. Deixa eu ver aqui. Acho que foi aqui. Vamos ver. Veja se agora vocês escutam. Aí eu vou voltar ao vídeo e ampliar ele, tá? Sim, Agora deu para ouvir? Então tá. Eu sabia que é alguma coisinha que a gente mexe na configuração aqui do áudio. Então todo mundo Aqui, tá mas ouvindo? tá bem baixinho, não tô conseguindo entender, não, Edna. Tá bem Será que baixinho? é o telefone? É, Tá. Eu vou tentar ver o que que eu faço aqui para aumentar. Tá bom? Vou ver aqui se eu consigo. E aí vocês me falam. Se sim, de tudo não obrigada. conseguir, de qualquer forma, o que que eu vou fazer? Eu já vou colocar o link aqui no chat. Quem não tiver conseguindo pode acessar o link que eu vou dar um tempinho para ver e vou colocar ele para rodar aqui, tá bom? Então, quem não tiver ouvindo o vídeo, pode colocar aí, ele é uns 11 minutinhos, tá bom? Então, vamos lá.
Sim.
Por que você fica caindo? Dormindo, caindo lá do 10º andar. Que é durante o sono que a gente. Durante o sono, o cérebro continua trabalhando. Meu Deus, espera que eu tô ouvindo. O cérebro não descansa igual o corpo. O cérebro é o único órgão do corpo que não descansa, mesmo durante o sono. Ele tá falando aqui. Que é durante o sono que o cérebro. Muito bem, pessoal. Todo mundo conseguiu compreender direitinho o que foi passado aqui no vídeo? Edna, eu não ouvi. Vocês não estão me Eu, particularmente, eu não ouvi nada. do vídeo? Aham. Então, vocês conseguiram assistir o link que eu mandei? Não, eu Ô, não Ed, consegui ouvir, não, Ed. Tá. eu consegui assistir pelo link, mas só que não deu tempo de terminar. Teria como se pôr esse link lá no WhatsApp, Eu vou para colocar o depois link. eu Eu assistir? preciso que vocês assistam ele agora, tá? Eu vou colocar o link aqui Ah, de tá. novo. Lá Podem ir no WhatsApp. Ah, assistindo, que eu vou ter isso. Eu vou dar mais 10 tá, minutinhos e aí podem assistir tá. pelo link que eu vou passar umas perguntinhas sobre o vídeo, tá bom? Ah, tá Aí, ó, Tá bom. bom. tenta aí por esse link. Eu vou dar mais uns 10 minutinhos, tá Mas bom? aí a gente sai da reunião? Não, só clicar aí que ele abre, Ah, então tá. tá Tá, Ele bom? joia. vai pelo YouTube. Isso. Então tá, vou deixar umas perguntinhas sobre o vídeo, tá? Tá. Você já mandou o link, Edna? Sim, mandei aqui no chat. Eu não tô Ah, no vendo ele aqui, não. chat. Ah, Então, não, vi. Peraí, será? Deixa eu ver se é ele. É cerebral neuroplasticity? neuroplasticidade, neurociência e aprendizagem. É o primeiro, né? Eu só mandei um link de vídeo aí. Esse que tá aí para vocês. Neuroplasticidade. Tá? Aqui, A ó. neurociência da aprendizagem. Aqui, ó. É um verde, é um azulzinho. Eu tô ouvindo. Só que eu não tô ouvindo. É a neurociência da aprendizagem, tá? Mas eu não tô conseguindo ouvir. Ah, agora deu. Watches. Wow! Business. No champagne. Difference of minds.
Pessoal, e aí, deu tempo de assistir? Todo mundo conseguiu assistir ao vídeo? Quem conseguiu assistir, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu consegui assistir um pouco, mas nem tudo. Tá. Vou dar mais uns 5 minutinhos. A atividade é bem rapidinha, tá? Só para a gente discutir um pouquinho. E aí vocês podem clicar nesse link aqui, ó, que eu mandei no chat, que a É. atividade está dentro desse link. Ele tá pedindo para vocês, ó. Deixa eu compartilhar para mostrar aqui, ó. Ele vai pedir dentro dessa atividade do link, quando você clicar, vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela? Aham. Mentimeter. Três Ah, fatores que interferem na aprendizagem. Vocês vão escrever 3 palavras, tá? Uma de mas cada vez. Ô, Ah, Edna, aí a gente precisa três, tá escrever bom? só as palavras, não precisa explicar? Vocês vão escrever uma palavra só para cada fator. Escreve uma palavra e Tá, submete. Escreve outra palavra tá. 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 e Então tá. submete, tá Aí bom? é só a palavra sem a explicação por que aquela palavra. Só a palavrinha. Tá, já Tá. estou fazendo isso. Vou dar mais uns 5 minutinhos, tá? Para o pessoal terminar de assistir o vídeo e a gente discutir. Eu já dei as 3 aí. Ô, Edna, são só as 3 palavras e pronto? Isso, só as 3 palavras. Aham. Edna, eu mandei. Tá certo. Eu mandei Não também. estão conseguindo ver minha tela aqui? Estamos. Sim. É assim É, mesmo. eu coloquei a ver com isso aí também. Uhum, Eu enviei já. uhum. Palavras isoladas, tá, gente? Edna, pode repetir o que é para fazer para mim, por favor? Vocês vão clicar no link aqui, né, do chat. Esse Aí, aqui, né? isso, Hum. é www.mente.com. Aí Hum. vocês vão responder a pergunta que está lá, ó, que é a seguinte: 3 três fatores. fatores que interferem na aprendizagem. Por exemplo, eu escrevo lá sono, aí eu escrevo emoções, aí, sei lá, escrevo lá estímulos, entendeu? Hum. E submeto, para a gente ver o resultado dessa atividade, qual que vai ser aí com vocês. Mais uns 4 minutinhos e a gente começa a discutir, tá bom? Ô, Edna, vai ter chamada? É lista? Vai, né? De presença? Aham, vou mandar agora. Tá, obrigada. Por nada. Hoje é o nosso último dia, né? É, mas aí aquela avaliação é para dia 15, não é? Que você falou é quarta que vem? Isso. Aí depois, será que Ô, tinha Edna, como aquela você mandar o avaliação eu já relatório enviei. para a gente? Peraí, gente, que eu não entendi. A avaliação é para o dia 15. Qual que é a É. pergunta? E você poderia enviar de novo esse relatório da conclusão, o que que a gente achou que estava lá escrito, que você fez, pelo chat ou pelo WhatsApp mesmo, você envia de novo para nós, Envio. fazendo favor. Uhum. Tá, obrigada. Ô, Edna, Por nada. aquela Oi. avaliação.
Uhum. Eu já fiz e eu já enviei. Era só enviar pelo link mesmo que você enviou, não precisava anexar na plataforma lá. É só pelo link mesmo, Tá. tá bom? Aí é enviar, né, Edna? Uhum. Aí eu acho que eu já enviei. Não sei se chega. No caso, é só os três fatores, é assim? Oi? É só para enviar os três fatores, é isso? Isso, correto. Ah, tá. Qual foi a outra dúvida, pessoal? Mais alguém que perguntar alguma coisa? Pois não, só com relação a esse questionário que é para entregar na próxima semana, que aí você vai estar enviando no grupo mesmo, não é isso? Já foi enviado. Já foi enviado? Ah, não, beleza, obrigada. Por nada. Prontinho, pessoal. Podemos compartilhar aqui. Eu vou compartilhar então a tela com vocês, para a gente Ok. ver o que foi que vocês colocaram, né? De acordo com Uhum. o vídeo, vocês viram que para haver aprendizagem tem que haver uma modificação estrutural, né? E de conexões entre os neurônios. Inclusive, ele explicou um pouquinho sobre o engrama, né? Alguém entendeu o que que é o engrama e gostaria de compartilhar com a gente? Tem relação com o sono, com essas coisas? Não, o engrama não relação direta, né? Ah, porque eu não ouvi Engrama tem a direito, ver com a não. memória. Ah, sim. Alguém gostaria de falar? Eu não ouvi essa parte, não. Eu ouvi algumas partes só, porque estava mudo, eu custei fazer pegar a voz. Tô crua nesse trem, minha filha. Ô, Edna, Perdão, tô falando aqui com o vídeo fechado e a câmera fechada e esperando você se responder. ô, Edna, Hum, o engrama, o engrama seria um conjunto de células, pelo que eu entendi lá no vídeo, que sofre um tipo de mutação sofre como que eu posso dizer, uma modificação para para um novo aprendizado, seria isso? teoricamente, os engramas são caminhos que as informações percorrem, né? É como se a memória ela deixasse um rastro no seu cérebro, tá? Então, o neurônio, que é a célula nervosa,
né, mais comum, que a gente mais estuda, que a gente mais comenta, é como se eles se aglutinassem associando-se a determinadas memórias. Então, por exemplo, quando eu falo assim, banana. Banana ativa no cérebro de cada um aqui um caminho. Então, é como se as conexões entre os neurônios se ativassem, relembrando a você que a banana é uma fruta, que ela é amarela, que ela é doce, o formato dela, o cheiro dela, tá? Então, em grama, é como se fosse o caminho que a informação percorre, e sempre que você se recordar daquela informação, os mesmos neurônios serão ativados, tá? E aí, por que que eu pedi para vocês compartilharem comigo o que que vocês compreenderam, né? Que seja importante, então, para a aprendizagem. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a minha tela. Eu quero aumentar isso aqui, não estou conseguindo, para a gente enxergar. Então, ó, a nossa nuvem de palavras aqui da sala mostra pra gente que a palavra mais citada foi o sono, como um fator que interfere na aprendizagem. E é isso mesmo, né? O sono, a ausência do sono, o sono de má qualidade, ou até mesmo sono em excesso, né? Qualquer distúrbio nessa área do sono vai alterar os processos de aprendizagem. Então, a primeira pergunta, uma das mais importantes, talvez, que nós precisamos nos fazer e fazer ali na anamnese com o nosso paciente é: essa criança, esse adolescente, esse paciente está dormindo? Papai, mamãe, essa criança dorme? Dorme que horas? Dorme a noite toda? O sono é agitado? O sono é com ronco? Essa criança arranja os dentes dormindo? Você tem que saber como é o sono, a qualidade do sono, o tempo, a duração do sono, a que horas a criança dorme. Por quê? Se o sono está disfuncional, você pode ter plena certeza, a aprendizagem também estará disfuncional. A memória também estará disfuncional. Então, o sono, ele é um fator essencial. Através do sono, e aí ele citou ali para vocês, né? O hipocampo, tá? É através do sono que nós formamos as memórias de longo prazo. É no sono que ocorre a higienização dessas informações, o que que eu preciso guardar, o que que eu não preciso, e é no sono também que ocorre ali a transformação das memórias e informações de curto prazo em memórias de longo prazo. Portanto, como profissionais, como estudantes, como neuropsicopedagogos, nós precisamos nos atentar ao sono do nosso paciente. As crianças e adolescentes ficam até tarde nas telas. Pois é. Então, gente, óbvio que nós temos vários fatores que interferem nos diagnósticos, mas claramente nós temos um perfil, uma qualidade de vida que prejudica a aprendizagem. Isso é fato, tá? Pode olhar assim com calma. Você vai ver que boa parte das vezes a criança ela simplesmente não dorme. Ela não dorme, não deixa ninguém dormir. Quando dorme é muito tarde, com a tela ali na cara. E aí o que que acontece, tá, pessoal? Às vezes a criança até dorme, mas nas horas anteriores ao sono, aquela criança ficou com um celularzão ali na cara, né? E isso é péssimo para o sono. Mesmo que ela venha dormir, a qualidade do sono dela vai ficar muito ruim. Por quê, Edna? Porque é o seguinte, pessoal. Quando eu
tem uma redução na luminosidade do ambiente, o meu organismo começa a produzir o que nós conhecemos como melatonina, tá? Você já viu alguém que toma melatonina? Eu já. Então, tomar melatonina, na verdade, tomar qualquer hormônio é péssimo para o organismo, tá? Porque o organismo entende que você já tem excesso àquele hormônio, então eu posso parar de produzir. E quando você para de ingerir aquele hormônio, né, você tem então uma disfunção hormonal. Então, a melatonina, um neurotransmissor e um hormônio que é produzido para que você consiga descansar. Se já Dormir, tiver a né? impressão de que vocês dormirem e acordarem e continua cansado, Uhum. então, pode ser uma disfunção da melatonina, mas isso pode ser causado por fatores externos, como, por exemplo, ficar com o celularzão ali na cara, deitado na cama no escuro, né? Que é o que muitas crianças fazem, às vezes tá assistindo até escondido dos pais, né? E aí o que acontece? Essa criança, infelizmente, né, ela terá dificuldades na aprendizagem. A questão emocional, alguém queria falar alguma coisa? Alguém abriu o som, queria comentar alguma coisa? Não? Tá ok. O emocional, o fator emocional, pessoal, é um outro fator de extrema importância, tá? Muitas vezes o que a criança apresenta não é uma dificuldade de aprendizagem. Não é um transtorno. O que a criança apresenta é uma disfunção emocional, é uma dificuldade em lidar com o luto, é uma dificuldade em compreender o que está acontecendo em casa. Às vezes o pai e a mãe estão enfrentando uma situação difícil. Isso reflete lá na aprendizagem. Muitas vezes a criança é uma criança muito ansiosa porque os pais são ansiosos e deixam a criança ansiosa, tá? Então, às vezes, a gente precisa trabalhar a psicoeducação das famílias, né? Que é o quê? Os pais precisam ser tratados para a gente conseguir ajudar a criança. Isso é. Edna, Oi, eu penso assim, igual a gente cuida dessas crianças especiais, e tem hora que parece que os pais precisam mais de tratamento do que os próprios filhos. pois não tenha dúvida disso, tá? Pois é. Eu sou profissional da área, né, há muito tempo, eu me trato, né, gente? Porque eu sou ser humano. Às vezes a Uhum. pessoa me pergunta assim: ah, mas você é neuropsicóloga? Ah, você é neuropsicopedagoga? Mas não Você adianta muito, não. precisa fazer uma terapia? Eu falo, lógico, Uhum. claro, né? Se eu não Verdade. fizer, eu não tenho estrutura emocional para auxiliar as outras crianças, auxiliar o meu filho. Então, o Uhum. cuidador, isso é fruto de muitas pesquisas, tá, gente? Pesquisas científicas sérias. O cuidador, ele precisa tanto auxílio quanto a pessoa que tem deficiência, né? Seja aí algum transtorno de aprendizagem, autismo, ou um idoso, né, que está sendo cuidado. Então, o cuidador, ele precisa muito, de muito auxílio, tá? Fatores emocionais, fatores ambientais, né? E aí, ambientais entra tudo, assim. Entra a alimentação, entra o ambiente que a criança estuda. Às vezes a criança senta para estudar, mas os pais estão no celular o tempo inteiro, conversando a uma altura. Colocam um funk lá para tocar, tá batendo as panelas na cozinha. A criança não vai aprender, gente, não adianta. Se nós, que somos adultos, temos dificuldade de concentrar numa situação como essa, imagina a criança. Senta aí e faz o para casa. Tá, aí você tá lá batendo as panelas, batendo as vasilhas, ligou o aspirador de Não pó, consegue concentrar, né? não tem como concentrar, é impossível, É né? O possível. estresse é um outro fator muito relevante, tá, na aprendizagem. A gente tem estudos científicos que mostram alterações físicas no tamanho do cérebro quando a criança passa por estresse, né? E isso é muito comum, assim, crianças, por exemplo, institucionalizadas, né, que estão em alguma instituição para serem adotadas ou para que o juiz defina se ela retorna ou não para a família, são crianças que
100% dos casos têm dificuldade de aprendizagem. Não necessariamente algum transtorno, mas são crianças que passam por um estresse, por uma Problema insegurança na muito grande, família de drogas, problemas familiares, às vezes é, vê, né, o pai, a mãe usando droga, que é a confusão é, toda, né? E aí causa tá. uma disfunção, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? É verdade, Edna, eu acho isso mesmo. Uma aluna minha, ela é adotada, sabe? E Aham, ela é autista, tem deficiência intelectual e muita dificuldade de memorização, sabe? aham. Então a gente vê né, em relação a isso mesmo. Muito bem. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Eu posso avançar? Vou mandar agora o link da presença. Só um minutinho, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos avançar? Beleza. Então tá, então vamos lá na lista de presença para a gente dar continuidade aqui à nossa aula, tá bom? É... Ai, Jesus. Eu tô com um probleminha aqui na lista de presença. Eu vou dando continuidade, depois eu vou tentando aqui e passo para vocês. Então vamos lá, pessoal. Meu Deus. O próximo passo agora da nossa apresentação é o que é intervenção. E aí, gente, o que é intervenção? E aí, o que acontece? O que é intervenção, tá? Qual que é a diferença entre estimular, estimulação, intervenção e reabilitação? Aí eu quero ouvir de vocês, tá? Vocês já devem ter feito alguma disciplina do curso, né? Vocês já devem ter uma percepção agora nesse ponto, né, em que a gente está da disciplina, uma compreensão melhor, né, do que a gente está fazendo aqui, como diz o mineiro, pão cotô, pão covô, né? E eu queria ouvir de vocês. Qual que é a diferença entre estimular, intervir e reabilitar? Pessoal que já trabalha nessa área, queria escutar um pouquinho. Ficar com vergonha de escrever, pode colocar aqui no chat, tá, pessoal? A intervenção é o ato de intervir, né, em alguma coisa, seja emitir alguma opinião, resolver algum conflito, modificar né, modificar alguma coisa, sabe? Tem a ver com isso? Sim, intervir tem a ideia de que algo já está Pronto. encaminhado, né? É, é uma Vocês ajuda, né? concordam? E a diferença de intervir para estimular? Meu Estimular é Proed, uma. Proedna, tá Sim, me ouvindo? sim, tô. Sim, eu acredito assim que estimulação é para você chegar lá na intervenção e reabilitação, você primeiro precisa estimular, né? É igual quando a gente quer agradar alguém, né? Dar um presente para alguém, você precisa cativar, né?
o indivíduo, o sujeito, a criança, adolescente, a gente precisa cativar ela para vir a estimular ela. Aí sim, quando você tiver abertura, você intervém, né? Você vai e repassa o que você precisa ensinar, o que você precisa orientar, né? Eu acredito que precisa primeiro ser cativado, primeiro para você intervir, e aí depois você colocando o sujeito da maneira como se deve, intervindo, reabilitando, para que ele seja uma nova pessoa, tem novos comportamentos, né? Eu acredito que seja isso. Sim, mais alguém? O, Ed, o, o eu quero falar. É, eu vou falar como professora na minha sala de aula, como que eu penso e faço a minha intervenção e faço o estímulo neles, né? Mas como professora, porque ainda não sou uma neuropsicopedagoga, né? Não tenho ainda meu consultório, que pretendo ter. É, quando eu quero intervir, eu primeiro estimulo eles a o que eu quero que eles façam. Então, eu quero que eles produzam um texto, eu quero que eles me contem uma história. Então, eu vou especulando como que é, o que eu quero que eles façam, aonde que eu quero que eles cheguem. Aí eles vão me falando toda a história que eles vão me contando. E aí eu vou intervindo. Mas será que se a gente fizer assim ficaria legal? Mas será que se a gente fizer de tal maneira também ficaria legal? Mas será? E aí eu vou intervindo dessa forma. Aí eles ficam, não, professora, não fica. Não, acho que fica melhor de outro jeito. Então, eu acho que dessa forma seria a intervenção. Muito bem. o estimular também, eu acho que significa encorajar, né? Dar um incentivo a alguém, algo que haja uma ação, um esforço, né? Seja de forma física ou figurada, né? Mais alguém? Ô, Edna, eu acredito que o estimular também entra na questão de despertar o interesse do estudante, né? Você dá estímulos para ele, você dá novas oportunidades. Agora, intervir, eu falo como professora também, entra muita questão também comportamental, assim, a gente intervir o comportamento, intervir algumas atitudes, intervir. É que a gente trabalha muito também com a aba também, entra muito essa questão da intervenção em alguns momentos na sala de recurso. Muito A bem. Amable ali Amaral colocou aí o Edna no chat, ó, intervir, estimular e reabilitar. Intervir tem por objetivo eliminar obstáculos que impedem a aprendizagem, estimular a busca potencializar a capacidade já adquirida do indivíduo e reabilitar a busca recuperar funções que foram perdidas. Uhum. Intervir pode ser melhorar o desempenho escolar da criança. Muito bem. Mais alguém? Não? Então vamos lá. Ó, quando a gente fala nesses termos, são termos bem próximos, são termos que têm significados parecidos, são termos que os conceitos, né, podem causar aí uma confusão, né? Mas se a gente pensar de uma forma bem prática, né, eu posso considerar antes, durante e depois. Edna, o que que tem a ver com o antes, né? Espera-se que antes, né, de que eu tenha ali algo que possa vir a causar uma, uma dificuldade ou uma defasagem
ou um atraso na aprendizagem, eu possa estimular, né, aquele sujeito. Então, quando eu falo em estimular, eu estou dizendo que aquele sujeito tem aquela capacidade, eu vou proporcionar para ele alguns estímulos para que ele consiga melhorar o que ele já sabe, potencializar as suas capacidades, as suas habilidades. Então, vamos dizer, eu tenho uma criança que, teoricamente, não fechou o processo de alfabetização, mas é uma criança que tem dado sinais de que esse processo de alfabetização será demorado, será moroso, será difícil, será muitas vezes dolorido, né? E será angustiante para a família. Então, antes que essa criança possa chegar em uma idade em que ela vai fechar o processo de alfabetização em termos da idade, né, da série escolar, eu vou estimular as habilidades relacionadas à alfabetização, à leitura, à escrita, à coordenação motora para escrita, a leitura fluente, para evitar que ela tenha dificuldades no processo ou no âmbito escolar. Então, quando eu falo em estimular, eu estou falando no antes de acontecer alguma coisa. Antes que seja tarde demais, eu vou estimular essa criança. Porque eu estou vendo que ela já está com 7 anos. Pela legislação, a gente tem até o final do segundo ano, né, para concluir a alfabetização. E ela não passou nem da metade, assim, do step que a gente precisa para que ela tenha uma boa leitura, uma boa compreensão, uma letra cursiva bacana. Então, eu vou estimular antes que seja tarde demais, tá? A intervenção subentende-se um durante, né? A intervenção é algo que subentende-se um carro já em andamento, né? Então, eu tenho ali uma criança que já está com 10 anos e não está lendo, ela está lendo, silabando. Então, eu preciso intervir o quanto antes, para que aquela dificuldade ou aquele transtorno não agrave a situação posteriormente. Então, a intervenção, ela, teoricamente, né, a pessoa já apresenta ali um diagnóstico, eu preciso intervir para minimizar os danos causados por aquele transtorno, tá? E a reabilitação, o nome já está dizendo, é habilitar novamente. Geralmente, a reabilitação é a pessoa que perdeu aquela função. Dificilmente a gente vai encontrar uma criança que necessita de uma reabilitação, a menos que essa criança tenha sofrido um acidente com um traumatismo craniano, né? A menos que ela tenha ali uma. Geralmente a reabilitação é com danos causados ao sistema nervoso, tá? Ou alguma síndrome que se desenvolveu a partir de determinada idade. E aí eu preciso então reabilitar aquele paciente. Então, estimular é antes que aquele dano venha acontecer, eu estimulo para que aquela criança não tenha dificuldades. A intervenção é durante, ou seja, eu já tenho um diagnóstico, eu já sei o que está causando a dificuldade, eu vou intervir com práticas adequadas, com adaptações do material, né, com o lúdico, para que essa criança ali, esse adolescente tenha a oportunidade de sanar as suas dificuldades. Mas já está instaurada a dificuldade.
E na reabilitação, você vai proporcionar que aquele sujeito volte a realizar o mais próximo possível do que ele realizava antes. Isso aí a gente pode estar falando de criança, de adolescente, de adulto ou de idoso, tá bom? Gente, Uhum. há alguma dúvida? Não? Então vamos lá, né? Os níveis de prevenção, gente. É lógico que o transtorno, a maior parte deles é genético, né? Dificilmente a pessoa vai desenvolver um transtorno de aprendizagem só pelo ambiental. Ela pode desenvolver, o ambiental é um fator crucial, mas a maior parte das vezes a gente tem um fator genético. Então, aquela pessoa já tem uma propensão a ter aquele transtorno, tá? E aí, no nível um de prevenção dessas dificuldades, a gente tem a promoção da saúde de forma geral. Então, orientar os professores com relação às etapas do desenvolvimento infantil. O meu filho, por exemplo, eu não tenho aqui, né, para mostrar para vocês, eu deixei lá no carro, mas o meu filho, eu lembro que quando ele nasceu, veio um cartão de vacinas. E eu fui acompanhando ali o desenvolvimento do bebezinho, eu não tinha formação nessa área ainda, mas eu sempre fui muito interessado com o desenvolvimento humano, né? E aí eu fui acompanhando e eu vi que é, chegou num momento ali, se eu não me engano, aos 6 meses, ele parou de desenvolver o que era esperado para cada idade. Então aí, isso é importante eu mostrar para vocês porque isso faz toda a diferença, gente, na prevenção. Não sei se vocês viram que saiu agora, o governo proporcionou agora a obrigatoriedade da aplicação de uma escala, né? Se eu não me engano, é MCHET, pelos profissionais da saúde. Por quê? Porque os profissionais, eles precisam estar mais atentos, é, perdão, pessoal. Eles precisam estar mais atentos para atuar e agir na prevenção desses transtornos. Então, quanto antes se descobre, perdão, o transtorno de uma criança, mais fácil será a estimulação e a intervenção. A estimulação precoce, ela é responsável por boa parte, né, dos bons prognósticos que nós temos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Como é no cartão de vacina. Como que vem? Como eu não tô com o meu aqui em mãos, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Hum. Foi algo parecido com isso aqui, tá vendo? Os marcos do desenvolvimento infantil. Uai, eu e meu filho. Foi algo parecido com isso que vem gratuitamente no cartão de vacina das crianças. E aí, a gente tem, lógico, várias escalas para avaliar o desenvolvimento da criança. Mas a pessoa que é leiga no assunto, né, ela vai precisar dessa orientação. Na época, eu era leiga, eu não tinha conhecimento algum sobre quais eram os marcos do desenvolvimento. Vou fazer o seguinte, como eu não tô achando aqui, eu mando aí para vocês, tá? Aqui, ó. Vamos ver se abre. Que não quer abrir, tá vendo?
É, eu não estou conseguindo abrir, mas eu acho que aqui, ó, dá para a gente ver, ó, instrumento de vigilância do desenvolvimento. Crianças de 12 meses a 3 anos. Mostra o que quer, a criança mostra o que ela quer, a criança indica o que quer, sem que seja pelo choro, podendo ser com palavras ou sons, apontando ou estendendo a mão para alcançar, considere a informação do acompanhante. Isso aqui é a partir dos 12 meses, né? A criança já tem 1 ano, mas tem um outro que é antes. Aí eu vi que numa dessas etapas, o meu filho, ele não tinha desenvolvido ainda, tá? Ele parou de desenvolver. Foi aí que eu alertei ao pediatra que duvidou piamente que eu estava certa, mas no fim, realmente ele tinha o transtorno. Olha lá, ó. Constrói uma torre de 3 cubos. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Não. Ai, perdão. Era para vocês estarem vendo. Desculpa, tá? Quando for assim, vocês veem que eu estou falando demais alguns termos, vocês falam, professora, a gente não tá vendo nada, não. Você tá viajando aí na maionese. E agora? Vocês conseguem ver? Ainda não. Agora Não? sim. Isso. É bom vocês abrirem o áudio e falar, porque a gente não consegue ver vocês, tá? Agora sim. Isso. Aí, isso a gente tem escalas para o desenvolvimento motor, né? Ah lá, ó, de 10 a 11 meses fica de pé com um apoio. 24 meses corre, sobe, desce escada com apoio. Esse aqui que eu estava mostrando, olha lá, ó. Fala 3 palavras, observe-se durante o atendimento. Isso aqui é de um profissional médico, né, da saúde. Mas no cartão de vacinas tem essas informações para os pais, né? Se a criança diz pelo menos 3 palavras que não sejam o nome dos membros da família ou de animais de estimação. Tem criança com 12 meses que não fala nenhuma palavra. E o pediatra acha super normal, né? Ah, não, é com 3 anos para começar a falar. Isso é um absurdo, né? Então, uma criança está com 3 anos e não fala ainda, Meu tem algo netinho, muito meu errado. net, meu netinho tá com 1 aninho, ele fala pato e começou a falar papai só. Isso, mas ele já está soltando, né, as palavrinhas. É, Tem criança que não fala nada. O meu não falava nada. E quando falava, ninguém entendia nada que ele estava falando, tá? Então, assim, é importante a gente estar atento a essas informações, tá? Então, a triagem, né? Quem trabalha na saúde ou até mesmo na educação, é importante estar atento. Falar, ó, mãezinha, eu vi que o seu filho, né, ainda não conseguiu, por exemplo, encaixar os blocos, ou, né, de acordo com os marcos do desenvolvimento, ter tal atitude que já é esperada para a idade dele. Vamos procurar uma ajuda para a gente Fono, ver se né? está Uma tudo beleza. fonoaudióloga, né? Isso. Então, o segundo nível aí de prevenção, né, seria a triagem e avaliação, detectando de forma precoce as dificuldades surgidas no processo de aprendizagem, encaminhando o mais cedo possível para promover a melhora. Então, é muito comum, por exemplo, no TDAH do tipo desatento, principalmente na mulher, o aluno não recebeu o diagnóstico na época certa. Porque o TDAH do tipo desatento, ele não incomoda. Nós, professores, estamos lá ministrando a aula, e aí aquele aluno, ele está quietinho na dele, ele não incomoda, ele não atrapalha, acaba passando batido diante ali de 30 alunos, por exemplo. E aí, o que que acontece? Nós acabamos verificando que na fase adulta, essas mulheres, principalmente, sofrem muito. Porque já é esperado um comportamento mais quietinho para as mulheres, de certa forma. A mulher geralmente é um pouco mais tímida, né? Para falar, e isso é aceitável socialmente, né? Mas, no fundo, às vezes aquela pessoa tem um transtorno que não foi identificado, porque não chamou a atenção do professor, não brilhou aos olhos do professor aquela dificuldade.
Porque venhamos, convenhamos, um aluno que não para quieto, não cala a boca, pede para sair da sala o tempo inteiro, perturba a turma inteira, a gente vai chamar o pai e a mãe para conversar várias vezes. Mas às vezes tem aquele aluno que está quietinho na dele, está quietinho, em silêncio, com várias dificuldades atencionais, e a gente não conseguiu perceber, tá? Então, isso também é um tipo de prevenção, tá sempre atento, né? Ué, essa aluna é quietinha, esse aluno é quietinho, mas eu tô vendo que ele tá com uma dificuldade aqui na leitura, na escrita. Vamos dar uma pesquisada, uma investigada, tá? E o nível 3 de prevenção é no atendimento propriamente dito aí dos transtornos, tá? Muito bem. Então vamos lá. Uma atuação interdisciplinar, tá bom? Essa atuação interdisciplinar é uma soma dos esforços. Já comentei isso aqui com vocês, né? Não adianta o neuropsicopedagogo querer trabalhar sozinho, ele não vai conseguir. Nós temos uma formação ampla, sim, em várias áreas, mas nós somos profissionais que têm a necessidade do outro, tá? Até o médico, se ele tiver humildade, né? Porque tem isso. Se o médico tiver humildade para reconhecer a necessidade multiprofissional, ele vai te pedir ajuda, né? Então, hoje, por exemplo, uma psiquiatra entrou em contato comigo. Ela mandou o caso, né, da paciente, falou: olha, tá com dificuldades, tá trocando as letrinhas, já foi feita uma avaliação neuropsicológica por um outro profissional. Você consegue dar uma olhada? Você consegue me dar uma orientação do que eu devo fazer? Por que dessa dificuldade? Tá? Então, assim, o profissional que tem humildade, e aí é só humildade, viu, gente? Mais nada. Que tenha humildade para reconhecer: olha, isso não é minha área, isso não é comigo, eu preciso de ajuda. Eu preciso que seu filho esteja aqui comigo e numa fonoaudióloga. Eu preciso que seu filho esteja aqui comigo e em um esporte. Por conta da agitação, ele precisa de um esporte. Ou por conta da dificuldade de lidar com regras associada aqui às intervenções, ele precisa de uma arte marcial, alguma coisa assim, tá? Olha, a gente está aqui, está trabalhando, mas eu preciso que você leve seu filho ao neurologista ou ao psiquiatra para avaliar a necessidade, talvez, né, de um tratamento medicamentoso. Então, nós precisamos ter a compreensão que, tanto na avaliação quanto na intervenção, nós somos profissionais que precisam, né, então, da multidisciplinaridade. Nós precisamos dos outros, tá bom? Deixa eu só ver a hora aqui, se eu vou conseguir 8h30. falar. 8h30 já, né? Eu não vou conseguir falar tudo que eu tava planejando, não. Enfim, deixa eu dar Você uma. manda a listinha aí para nós? Oi? A lista de presença? Sim, sim. Vou mandar. Só um minutinho, tá? Deixa eu só tentar terminar aqui Tá. pra gente avançar. Deixa eu só ver o que que é mais importante aqui pra gente falar. Vou parar nessa parte aqui. Aqui. Muito bem. Vamos ver esse finalzinho e eu mando a lista de presença, tá? Então, a Tá. intervenção neuropsicopedagógica no contexto clínico, o que que a gente precisa? Elaborar, obviamente, um plano de intervenção, traçando metas iniciais, intermediárias e finais para avanços na aprendizagem, tá? Então, tendo essas metas, a gente consegue ter um direcionamento melhor para trabalhar, né? E aí, geralmente, 2 sessões semanais, né? Muitas pessoas querem assim milagre. Outras pessoas não têm regularidade nos atendimentos e outras pessoas não têm tempo também para 2 sessões semanais, tá? Mas uma sessão semanal também já consegue auxiliar a criança, tá? E aí,
sempre comunicar os avanços da família, que geralmente está ansiosa, com a equipe multiprofissional, né, os médicos, os profissionais da escola, e analisar a possibilidade de alta em casos mais específicos, né, quando a dificuldade é transitória, né, a menos que aquela criança tenha um transtorno que necessite um acompanhamento constante. A colega colocou aqui, temos que ter esse olhar mesmo. Levei meu filho no neuropsicopedagoga, ele disse que poderia fechar diagnóstico. E ainda não indicou nenhuma terapia, pois é. Isso é sério, viu, gente? Isso é muito sério. É triste e é sério ao mesmo tempo, né? Porque tem profissionais e profissionais. Essa avaliação que essa psiquiatra me mostrou hoje foi feita por um médico com CRM, não foi feita nem por um profissional dessa área de avaliação, né? Isso aí preocupa a gente, porque as famílias vão acreditar piamente naquilo que foi feito, né? Gente do céu. Pensa no ser humano que tá perdidinho aqui com essa tela. Bom, aqui tem algumas recomendações para vocês sobre instrumentos que podem ser usados na intervenção neuropsicopedagógica, tá? É o CogMed, que aí a gente tem que observar sempre a necessidade de uma formação mais adequada, né, para aplicar. Sempre que tiver uma indicação aí de algum programa, né, para intervir, a gente precisa, então, de verificar se tem a necessidade de formação, né? Se é exigida uma formação para aplicar aquela intervenção. Então, neurofeedback, aí geralmente são ondas, né? Eletromagnéticas de neuroestimulação, geralmente tem que ter formado nessa área para aplicar. O super online, né? Aí você tem que ver questões de comercialização, enfim. Então, aqui algumas indicações. E aí eu trouxe para a gente discutir e finalizar essa aula. Esse texto aqui, essa atividade desse paciente. E aí eu queria muito que vocês me dissessem assim, o que que vocês estão percebendo? Qual é a série escolar que vocês acham que esse aluno está? Qual é se é um aluno, qual que é a idade dele? Se vocês acham que ele está com a atividade adequada à idade dele? Eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Podem colocar no chat, tá? Quem não quiser falar, não tem problema. Enquanto isso, enquanto vocês colocam primeiro ou Acho que é o segundo primeiro ou segundo ano, mas está bem ruimzinho. Eu acredito que seja o primeiro ano, né? primeiro ano, Eu primeiro ou segundo. pelo formato da atividade. E aí, mais alguém? Eu também acho que é do primeiro ano. Então, vocês acham que a atividade é do Não, primeiro eu ano? acho que é. Acham que o aluno é Não, do ano? Notifica todo som. não, eu acho que é um aluno de série maior. A atividade pode ser do primeiro ano adaptada para ele, mas é um aluno maior, Realmente são pela letra. Eu acho que pode ser até do segundo ou terceiro. Ó, Uhum. é uma Uma letra atividade cursiva, com primeiro ano não faria isso. Gente do céu, cadê, meu Deus? Pensar que criança de primeiro ano em escola particular faz, né? Na escola pública não, porque eles começam É, a letra cursiva a partir eu do segundo trabalho em semestre. escola municipal e fazem, viu? Já fazem no início do ano, porque geralmente no início do ano, Primeiro primeiro ano é ano. letra caixa alta, né? Pelo menos assim, quando É. tá nessa fase agora mesmo, final do ano, já foi bem trabalhado, eles conseguem fazer. Um ou outro consegue, né? Mas a sala Final do toda não. primeiro ano, início do segundo ano, aonde eu trabalho, É. eles introduzem a cursiva. Mas a escrita dele já
Eu acredito que seja ali de um terceiro ou quarto ano. A atividade é voltada a primeiro e É, segundo ano. eu acredito que seja uma atividade adaptada, assim, mas para uma criança maior. Eu acho que é adaptada também Agora, eu não vou e me assim, arriscar a falar que série que é dessa criança, de mas criança é de segundo ou adaptada. terceiro ano, eu acho, mais terceiro, Hum, mas que eu acho que tenha, que até seja maior. adaptada. Mas alguém sugere qual que é o diagnóstico dessa criança? Só Alguém pela acha, escrita? consegue, pelo que ela tem aí demonstrado fisicamente, qual que é o diagnóstico dela? Então, é difícil Eu não falar, consigo professora, só ver. pela escrita, né? Por essa escrita aqui. Então tá, então eu vou falar, tá? Essa é uma criança de 11 anos de idade. Ai, Hum, Essa é uma criança que foi retida no quinto ano. Então já é a segunda vez que essa criança está fazendo o quinto ano. não, É uma criança. Oi? deficiência intelectual? Uhum, Não, e autismo. isso. Deixa eu pôr pra cá, ó. Então, o diagnóstico dela é de deficiência intelectual com a disfunção da linguagem e o autismo. É uma criança de 11 anos. Ela já foi retida no quinto ano. A atividade, esse termo adaptado, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Essa aqui é uma atividade que não foi proposta pela escola. Essa é uma atividade proposta para reforçar a capacidade dele de interpretação ali. Vocês estão vendo que o texto é bem pequenininho, ainda é caixa alta, ainda tem o auxílio de uma imagem, né? Enfim, para que essa criança pudesse receber, então, uma intervenção nas suas dificuldades ali de leitura e escrita. Para ser uma atividade adaptada, deveria ser um conteúdo do quinto ano com uma proposta assim mais adequada. Como isso aqui não é um conteúdo, nem a qualidade de texto do quinto ano, a gente não fala que essa é uma atividade adaptada. Isso aqui não foi adaptado para o quinto ano. Porque existe muito essa confusão, tá? A criança, ela tá lá no quinto ano e recebe uma atividade de alfabetização. Ah, adaptei para ele a atividade. Não, isso não foi uma adaptação, né? Tem que ser do mesmo ano, né? Tem No que caso. ser o é que a conteúdo. gente não Para sabia que ser ela uma era do quinto adaptação, ano, né, precisa ser o professora? mesmo conteúdo dos colegas. Se não é o É, mesmo conteúdo, não foi É, adaptado. é isso mesmo. Porque adaptado o sim. nome está dizendo, Sim, é a mas a mesma gente não coisa, sabia que foi era do quinto. adequada à capacidade da criança, tá? Então, isso aqui não foi uma Hum. atividade da escola, foi uma atividade para que ele trabalhasse essa capacidade de interpretação. E olhando assim, vocês acham que pelas respostas que essa criança deu, ela conseguiu interpretar esse texto pequeno? Dá Eu uma acho que olhada aí. Não, não. não, não. Vamos lá. Vamos É ver aqui, mais. ó. Qual o título do texto? A Formiga Viriata. Quem é o autor? Graça Batitucci. Quem é o personagem principal da história? Viriata. Onde mora a formiga viriata? No buraco. O que Viriata levou para a feira? Couve, feijão, farinha e fubá. Ele acertou Ela tudo. interpretou. Acertou, é. Eu acho que ele interpretou, sim, ele conseguiu E isso interpretar. ele conseguiu interpretar dentro do potencial dele. O que que vocês estão observando aqui na escrita dessa criança de 11 anos que não está explícito no diagnóstico dele?
É tipo uma garatuja? Isso aqui a gente chama de disgrafia. Disgrafia. A disgrafia é essa dificuldade em manter as letras todas na mesma linha, tá vendo? Que ele começa a subir, a letra começa de um tamanho, aumenta do nada, tá? É uma dificuldade de compreender, olha aqui, buraco. Se não tivesse buraco no texto, dificilmente a gente ia entender que isso aqui que essa criança escreveu é a palavra buraco. Porque ela passou várias vezes em cima o traço da mesma letra, tá? Então, enfim, tem vários fatores aqui que nos levam a crer que essa é uma criança que tem a disgrafia comórbida, mas o próprio autismo já traz uma questão motora, a própria deficiência intelectual também pode trazer uma questão motora, tá? É. Então, às vezes, a criança recebe diagnóstico de autismo, mas tem uma série de comorbidades ali Envolvidas, né, juntas. envolvidas, tá? Então, essa aqui é uma criança que precisa. Olha, ela é um texto muito aquém da idade? É, mas ela tá sabendo interpretar. Se ela fez isso aqui sozinha, ela tá conseguindo, dentro da capacidade dela, interpretar um pequeno texto. Às É. vezes a fluência não tá boa, a escrita não tá completa, não tá boa, olha lá, ó. Escreveu tudo com letra minúscula, enfim. Mas, de certa forma, a habilidade essa criança conseguiu desenvolver. Por que que eu trouxe isso aqui para vocês, tá, gente? Eu trouxe isso aqui para vocês para que vocês tenham a compreensão que muitas vezes a gente não tem que se atentar só a isso aqui, ó, só o diagnóstico, ou só a idade da criança, ou só o que eu tô vendo aqui. Às vezes eu vou querer forçar uma criança dessa aqui a trabalhar com lápis e papel. E ela não vai ter o pingo de paciência para escrever. Se você der 4 folhas dessa aqui, ela não vai fazer nem metade. Por quê? Existem outras questões envolvidas. Então, essa é uma criança que precisa trabalhar muito a função motora. É uma criança que, além da TO, precisa da gente, como neuropsicopedagogo. E aí, eu posso estimular. Essa aqui é uma criança que muito provavelmente tem dificuldade de abotoar botões, de amarrar o sapato, de abrir tampa de pote, de fechar a tampa de pote. Precisa de uma professora de apoio, né, também. Com certeza. Sim, mas esse aqui tem. Esse aqui tem professor de apoio, Ah, tá? sim. Porque pelo próprio autismo e a deficiência intelectual, eles têm direito. Aí mesmo. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que a gente precisa olhar além do que o diagnóstico me traz, sendo você ou não que fez a avaliação daquela criança, além do que a idade me traz. Porque essa aqui é uma criança que provavelmente a gente não vai conseguir exigir dela o que a gente pode exigir de uma criança de 11 anos, né? Mas eu posso trazer o máximo de potencial para essa criança. Então, aqui, ó, eu posso trabalhar a coordenação motora, eu preciso trabalhar a percepção visoespacial. Ah, só Visual, com né? letra, Edna? Não, não é só com letra. Eu posso ter um jogo. Aqui, ó, eu tenho um jogo como esse aqui, por exemplo, né? Que é muito conhecido aí para vocês, o Tetris, em que essa criança precisa encaixar aqui essas pecinhas. Mas esse jogo com uma criança de 11 anos é fácil demais da conta. Então, essa criança fez esse jogo hoje e não conseguiu. Ela não conseguiu completar. Porque cada peça tem um formato, cada peça tem um tamanho, assim como as letras das palavras. Quando eu tenho uma disfunção visoespacial, eu tenho uma dificuldade enorme para escrever. Eu tenho uma dificuldade enorme. É aí que eu troco P com B, é aí que eu troco. Ih, gente, tá umas Oi, meu pecinhas. amor. Pois eu acho. Boa noite, viu? Oi? Até amanhã. Pra gente... Oi? Tem alguém falando aí? Não sei se eu entendi. Não tô conseguindo entender se tem alguém falando comigo, tá bom? Se quiser, pode me perguntar pelo chat ou por aqui. Combinado? Então, vamos lá. Então, isso aqui é uma criança que precisa de uma série de capacidades
que a série escolar do quinto ano não vai dar mais para ela, porque isso aqui devia ter sido desenvolvido até os 6, 7 anos. Então agora você precisa o quê? Intervir. Você precisa intervir para que aquela criança desenvolva essas habilidades. Você, a TO, né? O psicopedagogo, a escola, todo mundo, né, em conjunto consegue fazer uma intervenção adequada. Lembrando, gente, que o maior terapeuta de uma criança é a própria família, tá? Se eu tenho uma família que dá fim de semana, o menino fica trancado dentro de casa, só na tela, vou fazer terapia com ele todo dia. Pouco vai resolver, né? Eu preciso de uma família que leve essa criança no parquinho, para brincar na terra, na areia, para jogar uma bola. Eu preciso dessa criança fazendo esporte. Eu preciso dessa criança escalando, né? Eu preciso dessa criança abrindo maçaneta, pote, tampa. Então, às vezes, você faz o tratamento todinho, a intervenção, aí você vai observar, a mãe chega com algum alimento para a criança, não deixa a criança nem abrir o pote. Ah, mas não consegue, né? Então, muitas vezes é aquilo que a gente falou no começo. Nós, adultos, é que estamos atrapalhando a criança, né? Você faz todo um trabalho, ó, vamos lá, vamos fazer aqui com a massinha, vamos moldar, vamos construir um bonequinho, vamos construir uma casinha para ela ir trabalhando, ó, o freio, a pegada no lápis. Aí chega em casa, a mãe não deixa o menino abrir a tampa do pote, não deixa o menino abrir a porta, não deixa o menino tomar banho sozinho. Aí fica difícil, né? Então, o nosso trabalho ele é integral. Ó, mãezinha, ó, vovó, eu tô trabalhando aqui pro seu netinho conseguir escrever bem, ter uma letra bonita, mas eu preciso que você deixe ele comer sozinho. Eu preciso que, mesmo todo torto, você deixe ele tentar vestir a roupa sozinho. Eu preciso que você deixe ele escolher a roupa que ele quer. Que você deixe ele perceber que a camisa é em cima, a calça é embaixo. Deixa ele tentar amarrar o sapato, por pior que fique. Então, as pessoas muitas vezes têm medo, né? Ah, meu filho não sabe fazer, aí faz pela criança. Ah, meu filho faz errado, lá vai ficar feio, vai sair bagunçado. Então, assim, a maior aprendizagem como mãe de uma criança atípica e como profissional dessa área que eu tenho até hoje é assim, olha, acreditar no potencial que as nossas crianças têm, tá? Acreditar que eles são capazes de fazer. Porque muitas vezes nós é que colocamos a limitação naquela criança. Nós é que colocamos aquela criança abaixo do seu potencial, porque a gente não se percebe às vezes. Eu não culpo os pais, né? Já passei por muitas fases assim, mas muitas vezes nós não nos percebemos fazendo isso. Quantas vezes, por exemplo, eu já me peguei quando meu filho era pequeno, falando assim com a pessoa num parquinho. É, às vezes a pessoa se aproximava do meu filho e eu falava assim: não, ele não fala, não, ele é autista. Não, ele não fala, não, porque ele é autista e tal, não sei o quê, como uma forma de proteger o meu filho. Mal sabia eu que eu estava prejudicando ainda mais o meu filho. Foi então que eu fui estudar essa área para eu conseguir entender, conseguir auxiliar a criança. Porque nós, adultos, terapeutas, pais, mães, precisamos mudar a nossa postura para que a criança consiga se adequar, se adaptar, se expressar, melhorar. Desenvolver. Isso. Então, é isso. E eu trouxe, só para fechar aqui, eu vou passar a lista para vocês, finalizar. Eu trouxe alguns exemplos, tá? Eu nem vou dividir as áreas por dificuldade, né? Então, eu vou trabalhar a linguagem oral e escrita, depois, na outra semana, atenção e memória, ou numa mesma sessão eu posso trabalhar mais de uma dessas funções, tá? E aí, atividades reais, ó. Isso aqui é uma adolescente já, ela não sabe usar nem a tesoura, ela tem várias síndromes comórbidas. E ao invés de dar um simples papel para ela cortar,
Eu fiz o cabelinho aqui, ó, para ela ter tanto percepção visoespacial, quanto a própria motivação para cortar, para ela associar a tesoura, né, à função, né? Então eu uso a tesoura para várias coisas, inclusive para cortar o cabelo, né? Então, assim, para que ela tenha uma posição diferenciada aqui, ó, nesse formato aqui. Ela pode até pôr a mãozinha dela, mas ela consegue daqui cortar o cabelinho. Ela não precisa estar segurando com as duas mãos. Na próxima sessão, a gente introduz uma atividade em que ela já precisa segurar as duas mãos. Então, é tudo um pouquinho de cada vez, é um dia por vez, né? Essa aqui é uma atividade visomotora, né? Uma colega me perguntou essa semana, não vou lembrar quem é, né? Sobre comprar os testes, né? Os testes neuropsicopedagógicos, muitos são caros, né, pessoal? Os neuropsicológicos, então, nem se fala, é uma fortuna, porque a gente não tem teste padronizado para o Brasil, né? A gente tem teste e a maior parte deles vem do exterior, porque aqui tem poucos estudos, né, sobre isso ainda. Tem pouco recurso financeiro para que as pessoas estudem sobre isso. Então, teoricamente, também nós temos poucos testes que nos auxiliam aí na investigação e na intervenção, tá? Mas aí, o que acontece? Essa aqui é uma atividade que pode tanto servir para que você avalie a percepção visomotora, tá vendo que a criança tem que parear aqui, ó, os formatos iguais, né? As posições, né, do corpo do personagem igual. Pode servir para avaliar ou pode servir para intervir. Tem criança que não consegue parear. A criança dislexa tem uma dificuldade enorme de parear as imagens assim, principalmente se tiver muitos detalhes, tá? Formato, quem está sentado, quem está em pé, tá? Enfim, então, numa única atividade, a gente tem várias possibilidades, tá? E aí, deixa eu ver se tem mais algum. Essa aqui é uma atividade. Vocês na área da educação, mais do que eu também, né, já devem trabalhar com isso. Letras móveis, né, para adaptar. Esse aqui é uma atividade que tem o formato bonitinho da letra, né? E aí a Ed, criança. não tá aparecendo, as atividades não estão aparecendo. Não tá aparecendo? Oh, meu Não. Deus. Eu ia falar isso agora, né? Parou na que a criança está cortando o cabelo. Parou lá? Tá. É, não está aparecendo, não. Vou Sim, parar parou aqui e na criança voltar. Peraí. cortando. Tentar compartilhar de novo. Vocês estão vendo agora? Não, agora, deixa eu ver. Tá, agora Sim, tá. agora sim. Isso, essa aqui é da percepção visomotora, tá vendo? Então, aqui, ó, Uhum. a criança tem que ir pareando, né, com o gabarito aqui, o mesmo formato, a mesma posição do corpo. E é uma atividade que tem números também, envolve emoções aqui, tá vendo? Tem umas carinhas aqui com triste, feliz, com medo, tá? Então, são exemplos de atividades, né? Letras com formato. Deixa eu pegar aqui, que esse é interessante, porque é algo muito simples, mas que pode fazer a diferença para alguém, tá? No processo de alfabetização, eu percebi muito cedo que quando a criança ela tem acesso ao visual, não só ao papel e ao lápis, né? Mas ela tem acesso visualmente àquilo que ela precisa aprender, o desempenho dela é muito melhor, tá? Então aí, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, só um minutinho. Gente do céu. Pronto, deixa eu pegar aqui só um. Vou só mostrar essa atividade, passa a lista de presença e libero vocês, tá? Então, essa aqui é uma atividade, vocês vão ver
que a letrinha não é só a letra, ela tem o formato, tá vendo? Não é um simples quadrado com uma letrinha escrita. Então, Eu tenho crianças, um pouquinho desse, Edna, mas o meu é do corpo humano, sabe? Ele é assim também, de encaixar. olha lá, ó, tem o formatinho da letra, tá vendo? E aí a criança que tem essas alterações visoperceptivas, ela vai ter uma facilidade maior em memorizar. Às vezes a família fala assim, nossa, não memoriza a letra, vê letra de tudo quanto é jeito, mas às vezes ela nunca pegou no formato de uma letra. Ela nunca sentiu uma letra para ela passar o dedinho e ver como que a letra é. Porque isso faz toda a diferença na aprendizagem, tá? Então, assim, é lógico que tem quadros que são mais difíceis da gente atuar. Vai ter, gente, paciente que a gente vai atuar, tentar. Muitas vezes a gente não vai conseguir atingir a meta que a gente espera. Mas são situações, são desafios que nos levam a pensar, né? No nosso papel, na importância de um bom planejamento. Às vezes, o mais importante para aquela criança, para aquele adolescente ali no momento, não é ele aprender a ler e escrever, não. É a criança, o adolescente aprender a guardar as coisas no armário, aprender a pedir aí no banheiro, é aprender a abrir a bolsa e guardar as coisas dele lá dentro. Porque isso faz toda a diferença na funcionalidade diária. E com isso a gente vai trabalhar na alfabetização. Com isso a gente vai trabalhar na aprendizagem. Com isso a gente vai trabalhar no cálculo, né? A gente vai trabalhar na fala. Olha, mamãe, desce as escadas aqui, ó, do espaço, contando. Um, dois, três, porque aí a criança vai desenvolvendo visualmente essa percepção numérica, né? Essa compreensão numérica. Então, nós, como profissionais na intervenção, nós precisamos entender que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho único, cada um vai exigir algo da gente. Às vezes, aquele que você menos espera é o que mais exige de você, né? Porque nada que você faz funciona, nada que você faz ele aceita e você tem que programar novamente, pensar em novos recursos, né? E lembrando sempre de resguardar o nosso limite no cartão, viu, gente? Porque eu vou te falar, é tentador. Quando você está nessa área de intervenção, tudo que você vê na rua, você fala, não, isso aqui vai ajudar tal paciente. Eu vou levar para ele, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, porque senão a gente só faz por eles, né? Porque é uma paixão enorme. No mais, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Antes de vocês falarem as dúvidas, né? Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Coloquei a lista de presença aqui, tá? No chat. É um prazer enorme poder fazer parte aqui do grupo do IPMIG, né? Na formação de neuropsicopedagogos. E as intervenções, a colega está perguntando aqui, eu vou te responder, tá? E aí, assim, o que a gente precisa sempre ter em mente, né, na verdade, é que o nosso maior instrumento é o amor pelo que a gente faz. Então, se a gente ama o que a gente faz, se a gente consegue perceber sentido, né, naquela vida que a gente está transformando, né? Independente se ele fica ali um mês, 2 meses, a vida inteira, 3 anos, né? A gente consegue entender e trazer significado para o nosso trabalho também. Eu não me sinto trabalhando hora nenhuma. Eu estou aqui atendendo é como se eu estivesse em casa. Então, eu O espero, amor né, conta muito mesmo. desejo sucesso para vocês, tá? Nessa caminhada, os meus colegas de trabalho, né? Podem contar comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, em atendimento. Se eu demorar para responder, é porque eu faço muita coisa mesmo, então às vezes posso até ver, mas aí não consigo responder. E no mais é agradecê-los, tá? A colega quer saber como deve ser a devolutiva das intervenções da família. Então, a devolutiva é se for possível ter essa devolutiva ao final, porque às vezes aquela criança vai precisar tratar pro resto da vida. Mas toda sessão eu gosto de dar um feedback. Olha, a gente fez isso aqui hoje, buscando aquela meta, né? Você lembra que a gente precisa desenvolver tal coisa? Então, isso que a gente fez hoje foi para isso, atingir tal e tal objetivo,
né? Isso daqui vai ajudar ele no dia a dia, sei lá, amarrando sapato. Então, teve um dia que eu coloquei. Vocês estão me escutando? Sim. Parece que sumiu minha tela. Tem alguém compartilhando a tela. Tem alguém querendo dar aula aí, ó. Aí é com vocês. Será que é a Renata? Misericórdia. Misericórdia mesmo. Peraí. João, Ô, Edna, e dia 15 vai ter a aula? A aula? essa foi a nossa última aula, tá bom? Então, mas é porque você tinha falado daquele relatório que você mandou falando para a gente ler ele e mandar no Vocês link. vão O que só que mandar. O prazo Ah, final é dia 15. Eu não vou dar aula dia 15, não. entendi. Então é só me enviar só, né? Só enviar. Deixa eu Tá, parar mas aqui a aí você gravação que eu vou explicar.